Nas últimas semanas analisei alguns notebooks com aquele tipo de perfil, configuração de nível gamer e formato um pouco mais compacto. Teve Galaxy Book 3 Ultra da Samsung, 2 VivoBook Pro 15 da ASUS. Em algum momento falei que não havia concorrentes no Brasil, principalmente para os da ASUS, que são menos caros. Até que alguém nos comentários mencionou e me sugeriu o Swift X da Acer, que sinceramente não conhecia ainda. Esse modelo em específico chegou ao Brasil há uns bons meses com processador Ryzen 7 5700U, 16 GB de RAM e GeForce GTX 1650, que é inferior às RTX 3050, 4050 dos concorrentes mencionados, mas ainda é um chip gráfico dedicado que merece atenção, principalmente quando a gente considera que o Swift tem 14 polegadas e apenas 1.39 kg. Os outros que mencionei, por exemplo, são maiores e pesam acima de 1.7. Esse Acer vinha custando abaixo de 6 mil na loja da marca, às vezes apareceu perto dos 5 com cupons de desconto, o que é um patamar condizente com a categoria. A questão é que a disponibilidade não parece estar em alta. No momento em que gravo, ele esgotou. Enfim, usei esse computador como máquina principal e, para referência, acho que é válido contar a vocês minhas impressões 100% sinceras. Se vocês quiserem ficar sabendo de promoções de notebooks como ele, de smartphones, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho com minha audiência ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo correspondente ao seu app escolhido. Esse Acer Swift X é bem pequeno mesmo, viu, turma? Nada como notebooks antigos de 14 polegadas. Existe uma compactação considerável. Ainda assim, junto de um MacBook Air de 13.3 polegadas, é o que tem chip M1 de 2020, a gente percebe que o Swift é claramente mais gordinho. A construção é um misto de laptops mais sofisticados, tipo Asus ZenBook ou Dell XPS, com outros simples. Temos metal ali na tampa externa, mas passando para dentro é um plástico meio perolado, típico de notes intermediários. O teclado tem um pressionamento raso e precisão satisfatória. Essa cor prateada dele não dá muito contraste com a iluminação em branco. Por isso, durante o dia, eu sempre deixei a luzinha apagada, e aí aparecendo uma penumbra ou no escuro, colocava em ação. Olhando abaixo tem um touchpad relativamente pequeno, a sensibilidade é boa para deslizar com 2 dedos, e o que me impressionou foi o leitor de impressões digitais à direita dele, que é pequeno, embora extremamente eficiente. Teve taxa de acertos maior até do que vindo do caríssimo Galaxy Book 3 Ultra da Samsung. Em termos de conectividade, é um conjunto padrão, com entrada de força, USB-C, HDMI e USB-A na direita. A USB-C também carrega o Note e dá saída de vídeo, beleza? Já à esquerda é plug de áudio e mais uma USB-A. Interessante ter 2 dela num compacto. O som sai por 2 pontos inferiores e, sinceramente, achei que faltou um pouco de peso e volume. Talvez dê para mexer em algo no software para contornar. Um destaque grande mesmo que tenho que fazer é para a tela. São 14 polegadas com bordas finas, um painel do tipo IPS com brilho decente e, segundo as especificações, ele atinge 100% na escala sRGB, bom indício de precisão para quem quer trabalhar com imagem. Não fica só na ficha técnica, quando abri o DaVinci Resolve para editar vídeos, percebi que as cores estavam bem no ponto mesmo. O timing para eu avaliar essa tela foi um pouco cruel, porque tinha acabado de sair de um Galaxy Book 3 Ultra da Samsung com um painel AMOLED resolução 3K. Obviamente, o Acer é menos chamativo. De todo modo, competente no departamento. Todo PC que seja mais compacto e tenha componentes poderosos em certa medida, vai sofrer com o mesmo mal, limitação de performance, para que se controle o nível de calor gerado. O processador aqui, o Ryzen 7 5700U, ele não é um chip gamer, só que tem sim bom desempenho. Considero que é uma peça da AMD que deu muito certo. Existem alguns nodes intermediários que voam no custo-benefício por causa da presença dela, que nem é das mais esquentadinhas no geral. Tem também a GeForce GTX 1650, outra que não figura entre os chips gráficos tops, só que ainda é um modelo dedicado, muito mais robusto do que a gente vê em computadores de escritório. Para começar com o resumo, realmente no Swift X esses componentes não entregam o máximo que poderiam, embora eu ainda ache que os resultados foram satisfatórios para uma máquina que tem 1.39 kg. Veja o meu teste de exportação de vídeo em 4K. Inclui apenas concorrentes que têm a pegada de serem um pouco mais compactos, com vídeo dedicado, etc. Curiosamente, o Swift X venceu o Asus VivoBook Pro 15, que tem uma GeForce RTX 3050. Foi meio que um empate técnico. Tô até agora intrigado. Apesar de os testes serem sempre feitos no mesmo padrão, todos os computadores em modo performance,
gostaria muito de repetir com o VivoBook. Pelo menos os dados do Geekbench 6, outro programa de avaliação de desempenho, vão mais ou menos nessa direção. O VivoBook venceu em placa de vídeo, na RTX 3050 versus a GTX 1650, e perdeu no processador, considerando a performance com todos os núcleos. Então, de repente, esse empate técnico aí na exportação faz algum sentido. Algo prático que posso passar a vocês com tranquilidade é que sim, consegui editar vídeos 4K no DaVinci Resolve sem muitos problemas no SwiftX. Eu apenas gerei os arquivos de mídia otimizados e coloquei para a timeline renderizar o vídeo com metade da resolução. Não foi uma peculiaridade do Acer. Todo PC com Windows que eu utilizo para edição, em todos eles faço isso. E aí, claro, se eu penso em modelos gamer parrudões, como um Dell G15 recente, com Core i5 de série HX e GeForce RTX 3050 com 6 GB, ele exporta bem mais rápido que o Acer. Mas aí é aquela questão, né? Quanto essa diferença de tempo vai ser relevante para você? Agora é o teste com o game Shadow of the Tomb Raider. Nesse eu não pude colocar o MacBook Air no páreo, né? Já que ele não é compatível, mas coloquei um IdeaPad Gaming 3i da Lenovo que tem a mesma placa de vídeo. Resgatei em meu arquivo. E vejam que o IdeaPad venceu. Uma margem não gigante que eu não sei se dá para considerar um empate. Esses testes aconteceram em resolução Full HD, configuração alta. Eu colocaria para jogar no médio no SwiftX. Forza Horizon 5, mesma resolução, ele outra vez ficou ali na rabeira, só que chegou bem mais perto do IdeaPad Gaming. É aquela coisa, apesar desse Lenovo ser um Note para jogos basicão, lançado há uns anos, ele é bem maior que o Acer e foi interessante ver o pequenino chegando perto. O que eu afirmaria de maneira geral é que games desse porte em Full HD no médio, com um ou outro ajuste, podem ser rodados numa boa. Observações importantes, o Ryzen 7 5700U variou entre 75 e 80 graus em alta demanda, com consumo entre 15 e 20 watts. Trocando em miúdos, ficou dentro de um padrão aceitável, principalmente considerando esse tipo de Note. Outra coisa, as ventoinhas desse computador são discretas, mesmo na rotação máxima, diria que mantém certa classe. E sobre a carcaça dele, me refiro à temperatura externa, essa sim sobe de maneira perceptível. Ali acima do WASD, fica quentinho mesmo. Por fim, a bateria me entregou resultados ótimos, com brilho em cerca de 60% a 70% em trabalho de escritório com streaming no YouTube, consegui algo na casa das 8 horas de autonomia. Em certa ocasião, cheguei até a um pouco mais de 8 horas. Gostei. Esse Acer SwiftX é um notebook que não faz mágica. Por ser compacto, vai ter seus limites sim, e também não apresenta a construção mais sofisticada do mundo. Só que ainda entregou desempenho adequado, dá para jogar, editar vídeo, considero que também seria boa escolha para profissionais como engenheiros, arquitetos, designers. A tela precisa, colabora nesse tipo de utilização, né? No caso, mencionei designers aí. E a autonomia da bateria foi boa. Um ponto negativo que devo mencionar é que os 16 GB de RAM não são expansíveis, só dá para aumentar o SSD. O ideal é sempre poder mexer na memória RAM, claro, mas considerando que é um super compacto no mundo dos PCs, tá ok. E 16 GB ainda vão ser suficientes por tempo considerável. Eu vi de relance que tem um SwiftX circulando no Brasil com o chip Intel e 8 GB de RAM não expansíveis. Aí já aperta para trabalho pesado. Esse é um assunto mais crítico ainda quando eu penso em um concorrente como o VivoBook Pro 15 da Asus com o processador Ryzen 7 6800H. Testei há pouco tempo. Ele é consideravelmente maior, mais pesado, tem Pro no nome, o que dá aquele entendimento de potência, expansividade, e a RAM tem os mesmos 16 GB soldados. Voltando a falar da Acer, seria interessante se eles trouxessem para o Brasil modelos do SwiftX lançados há menos tempo lá fora. Vi que tem um com chip gráfico GeForce RTX 3050, 3050 Ti. Não tem sido uma prática deles serem rápidos em trazer para cá. De qualquer maneira, achei esse aí testado para hoje bastante simpático. Deve atender bem uma galera. Se volta para o estoque e aparecem uns cupons de desconto, é boa compra. E olhem, remetendo ao que abordei no comecinho do vídeo, sobre esse Acer sim, a gente pode pensar que em termos de concorrência, existe certa escassez por aqui. Me refiro de maneira mais específica às 14 polegadas com bordas finas, ao pouco peso com placa de vídeo dedicada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição e a gente se vê. Até mais.